Didática do autoconhecimento. Nona parte. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Sexologia. Afirmamos que a consciência em um homem é sem dúvida e sem medo de nos enganar, um tipo muito particular de apreensão do conhecimento interior, totalmente independente de toda atividade mental. Certamente podemos estudar sexologia de dois ângulos diferentes. A do ponto de vista meramente oficial, como se estuda na faculdade de medicina. A outra, do ponto de vista agnóstico. Vou encarar a sexologia à luz do gnosticismo universal. Em primeiro lugar, gnose significa conhecimento. A palavra gnose também entra na ciência oficial em diagnóstico, diagnóstico. Veja a gnose lá na etimologia. Em todo caso, as correntes gnósticas definidas conhecem profundamente a sexologia. Em nome da verdade, devo dizer que Sigmund Freud, com sua psicanálise, iniciou uma era de extraordinárias transformações no campo da sexologia. Sigmund Freud produziu uma inovação na área da medicina, todos que estudaram Freud sabem disso. Adler foi certamente um de seus melhores discípulos. Seus discípulos eram Jung e muitos outros psicólogos, psicanalistas e parapsicólogos. O próprio sexo é o centro de gravidade de todas as atividades humanas, todos os aspectos sociais da vida giram em torno do sexo. Vejamos, por exemplo, um baile, uma festa, e a festa toda gira em torno do sexo, num café tudo gira em torno do sexo. Hoje o sexo começa a ser estudado por alguns sábios com propósitos transcendentais. Infelizmente é verdade, existe muita pornografia que desvia o sexo para atividades meramente sensuais. Existem vários tipos de sexo, e existe o sexo normal ordinário, existe o infrassexo e existe o suprassexo. O que se entende por sexualidade normal? Entenda por sexualidade normal a atividade sexual propícia à reprodução da espécie. A infrassexualidade é diferente e há dois tipos de infrassexuais. Em relação à Cabala, é dito que Adão teve duas esposas, em Lilith e Naema. Lilith representa uma das esferas infrassexuais, onde podemos encontrar pedreiristas, homossexuais, lésbicas, etc. Do lado de Naema encontramos os abusadores do sexo, pornográficos, aqueles que se entregam totalmente à luxúria sem restrição de qualquer tipo ou controle, são as duas esferas da infrasexualidade. Mas passemos agora ao suprasex, à suprasexualidade. Inquestionavelmente, a suprasexualidade é para gênios, para homens transcendentais, para mulheres inefáveis, etc. Suprassexuais eram um Jesus de Nazaré, um Buda, um Hermes Trismegisto, um Maomé, um Lao Tse na China, um Quetzalcoatl, um Pitágoras, etc. Como podemos entrar no reino da suprasexualidade? No entanto, digo, para entrar no reino do suprasexual, na esfera da suprasexualidade, é necessário antes de tudo o sexo normal. Os infrassexuais, por exemplo, lésbicas, homossexuais, maconheiros, masturbadores, não estão preparados para entrar no reino da suprasexualidade. O infrassexual deve antes de tudo, se quiser se regenerar, começar por alcançar a sexualidade normal. Uma vez alcançado, é possível entrar plenamente no caminho do suprasexual. É difícil para homossexuais e lésbicas, que pertencem à esfera infrassexual, se regenerarem. Recentemente um cara homossexual veio me visitar, ele veio de seu país, Honduras. Tal homem tinha uma cultura intelectual bastante elevada, era muito entusiasta das ideias revolucionárias da sexologia defendidas pelo gnosticismo universal e, falando francamente, contou-me sua trágica história como homossexual. No entanto, ele me expressou o desejo de se regenerar, de entrar no campo da sexualidade normal e mais tarde, entrar no caminho da suprasexualidade. Amigo, eu disse a ele, você não tem escolha a não ser seguir o caminho da sexualidade normal, você é um afeminado. Portanto, terá que começar primeiro por conseguir uma mulher antes de tudo. Casa-te, regenera-te, adquira a sexualidade normal, torna-te um homem normal e no dia em que fores um homem normal, no dia em que gostares mesmo de mulheres, estarás pronto para entrar no campo da suprasexualidade. Antes não era possível, hoje você está no caminho da degeneração, você é um degenerado. Bem, o homem não ficou ofendido. Francamente, ele descobriu que estava certo. Disse que ia arrumar uma mulher, que ia se casar, que ia tentar virar sexo normal porque queria um dia entrar nas esferas transcendentais do suprasexual. Espero que o amigo se regenere. Esperançosamente.
Em outra ocasião, uma lésbica veio até mim. Ela me disse que queria que eu a aconselhasse, que francamente amava as mesmas mulheres, que estava com um problema muito sério. Que ela estava gastando muito dinheiro com uma certa senhora por aí, mas essa senhora estava enganando, como dizemos. A verdade é que a dama dos seus desejos andava pela rua com outras senhoras, e claro, isso o deixou ciumento. Aquela lésbica sofria como se fosse homem, exatamente. Ele chorou, implorou e me pediu conselhos como se eu fosse um homem. A propósito, ela era uma velha horrível, não nego isso a você. Não pude deixar de olhar para ela com um desgosto terrível. Bem, dei-lhe alguns conselhos, disse-lhe que o melhor era ela regenerar-se, arranjar um homem, começar pelo caminho da sexualidade normal. Não sei se aquela pobre velhinha se regenerou, ela não parecia ter muita vontade de se regenerar porque era muito ciumenta com outras senhoras que acompanhavam sua senhora, ela parecia um machão e metade. Veja como é horrível o caminho da degeneração, o caminho infrassexual. Mas não são só infrassexuais, na verdade, lésbicas, masturbadores, homossexuais, etc., não. Infrassexuais também são os abusadores do sexo, os que estão trocando de mulher a cada segundo, os que copulam até 10 e 15 vezes por dia. E existem, eu os conheço. Sujeitos assim são sem dúvida degenerados, infrassexuais, embora acreditem que são muito machistas, mas o que eles têm é que são degenerados. Entremos agora no caminho da sexualidade normal. Sexualidade normal. A sexualidade normal em si é bela. O homem se une à sua esposa, eles se amam, reproduzem suas espécies, vivem uma vida comedida, etc. Eles vivem de acordo com os interesses da natureza, de acordo com a economia da natureza. Cada um de nós é uma pequena máquina, não podemos negar, que capta diferentes tipos e subtipos de energia cósmica. Cada maquininha, ou seja, cada um de nós, pode captar esses tipos de energia de forma automática, subconsciente, e retransmiti-los para as camadas internas da Terra. Assim, a Terra é um organismo vivo, um organismo que vive em nós. Não vos quero dizer que as plantas não cumprem tal função, é claro que cada planta, conforme a sua espécie, capta este ou aquele tipo de vibração cósmica que depois transforma e retransmite para as camadas interiores da Terra. Quanto aos organismos dos animais, a mesma coisa acontece. Captam este ou aquele tipo de energia que transformam e retransmitem às camadas internas da Terra, do organismo planetário. No geral, a Terra é um organismo vivo. Nós nos reproduzimos incessantemente com a sexualidade normal. Isso é necessário para a economia da natureza. Além disso, o gozo sexual é um gozo legítimo dos homens, não é um crime como muitos puritanos, muitos pietistas, etc. supõem. Mas, hoje, nós, com nossa sexualidade normal, vivemos de acordo com os interesses econômicos da natureza. Outra coisa é a suprassexualidade, que é definitiva. Entrar no campo suprassexual já é estar no caminho de transformações extraordinárias. Nietzsche, em sua obra Assim Falava Zaratustra, fala francamente do super-homem. Ele diz: chegou a hora do super-homem. O homem não é mais que uma ponte entre o animal e o super-homem, um perigoso passo no caminho, um perigoso olhar para trás. Tudo nele é perigoso. Chegou a hora do super-homem. Bem, Hitler interpretou Nietzsche à sua maneira. Durante a Segunda Guerra Mundial até o mais insignificante policial alemão era um super-homem, ninguém se sentia pequeno na época de Hitler na Alemanha, todos eram super-homens. Parece que Hitler, embora com muito boas intenções, não soube interpretar Nietzsche. Acredito no super-homem, francamente vos digo, mas parece-me que Hitler errou o caminho. Em todo caso, no ser humano existem 5 centros fundamentais, e em primeiro lugar o intelectual, que é o que todos vocês mais utilizam para estudar. Segundo o emocional, que temos em nossos corações. Terceiro, o motor, que fica no topo da coluna. Quarto, o centro instintivo, que está na parte inferior da medula espinhal. E o quinto propriamente dito, o sexual. Repito para que você registre melhor: intelectual, emocional, motor, instintivo e sexual, 5 centros. Todos os centros são fundamentais para todas as atividades humanas. O pensamento é aparentemente muito rápido, mas infelizmente é muito lento. Se você está dirigindo um carro, por exemplo, e de repente, em um momento de perigo, você começa a analisar se deve fazer isso ou aquilo,
ir para frente ou para trás, virar à direita ou à esquerda, então eles vão colidir e ter uma catástrofe. O centro motor é mais rápido. Quando você está dirigindo um carro, você não tem muito tempo para pensar, você age rapidamente e sai de problemas. Mas se naquele momento o pensamento agir, ele travar, ele cairá. Quantas vezes alguém está dirigindo um carro e acontece que em determinado momento está indeciso, se tem que virar, se para a direita, se para a esquerda e totalmente, é um fracasso. Portanto, o centro do pensamento é muito lento. Mais rápido é o centro do movimento, o centro motor. O centro emocional também é um centro rápido, mas não há centro mais rápido que o centro sexual. A pessoa como homem vê a mulher em milésimos de segundo, sabe se complementa ou não, se combina com a vibe que ela usa ou não. Isso é feito em milésimos de segundo, vocês como jovens sabem disso. Você pode ficar cara a cara com uma garota, mas instintivamente, instantaneamente, você sabe se ela concorda com a sua vibe ou não, isso é muito rápido. De tal forma que é um centro que nos permite rever o outro polo com uma rapidez sem precedentes. É o centro mais rápido que possuímos. Mas vamos entrar em fatores um pouco mais detalhados. Muitas vezes um homem vive feliz com sua esposa, no entanto, observe que algo está faltando. Certamente pode acontecer que com a mulher não se sinta completo. Pode ser que ela preencha as atividades do centro emocional, mas talvez ela não se complemente com o sexualmente, e quando outra senhora encontra um em algum lugar, pode acontecer que essa outra senhora se complemente com um e aí vem o que se chama adultério. Não venho aqui para elogiar o adultério. Em certa ocasião havia ali um quarto, onde várias adúlteras estavam batendo no vidro. Um deles, subitamente embriagado, disse, em viva o adultério. Ela era uma senhora muito bonita, entre parênteses, não. Não venho elogiar essas mulheres porque seria um absurdo, mas vejo a causa do adultério. Digamos que emocionalmente um homem complementa uma mulher, mas não sexualmente. Pode ser que ele encontre uma senhora com quem se complemente sexualmente. Suponha que um homem complemente uma mulher sexualmente, mas não emocionalmente. Pode ser que ele encontre uma senhora com quem se complemente emocionalmente. Mas pode ser que no mundo dos hábitos um homem não complemente sua esposa. Também pode acontecer que ele se encontre no mundo dos hábitos relacionados ao centro motor, com outra mulher com quem se complementa, com quem tem afinidade. Esta é a causa intrínseca de tantos adultérios que dão origem aos divórcios. Como vos digo, não venho elogiar o adultério, nem concordo com aquela senhora que gritou numa famosa orgia em viva o adultério. Não, eu não concordo com isso, meus amigos. Só aqui com vocês, em comunhão, estamos estudando as causas do adultério, a questão sexual. Acredito que o melhor para um homem é encontrar uma mulher que se complemente intelectualmente, emocionalmente, no centro motor, ou mundo dos hábitos, no centro dos instintos e no sexo. Ou seja, o casal ideal, o casal perfeito. E também acredito que o ideal de uma mulher é encontrar um homem com quem ela se complemente plenamente, então haveria verdadeira felicidade. Outra das sérias razões pelas quais não pode haver felicidade é a questão dos temperamentos. Um homem de temperamento explosivo É impossível eu ser feliz com uma mulher que é uma massa de gelo, simplesmente não. O próprio fato de alguém ir beijá-la e no momento do beijo descobrir que ela não tem vontade de beijá-lo, isso é muito grave. Agora, o que diríamos sobre durante a cópula, no momento da cópula com uma mulher congelada? Lembre-se daquele livro intitulado Sinué o Egípcio, que você viu no filme. Acontece que havia um lugar de mumificação no Egito, havia vários lugares imundos onde eles arrumavam cadáveres para mumificá-los e aqueles que trabalhavam nesses lugares de mumificação, porque cheiravam a impurezas, onde quer que fossem. Nenhuma mulher gostava desse tipo de homem que cheirava tão mal e cheirava a podridão. E sabe o que aquela turma de mumificadores fazia? Eles copularam com os cadáveres das fêmeas que trouxeram para lá. Parece muito bom para você, copular com mulheres mortas? Isso aconteceu no Egito. Pois bem, o que você diria de um homem de temperamento ígneo que tem que copular com uma mulher feita de gelo, com um cadáver? Isso é terrivelmente horrível. Também é bem verdade que existe temperamento bilioso, pessoas pesadas, desajeitadas. Uma mulher, por exemplo, de caráter pesado, desajeitada nos movimentos, é impossível um homem de temperamento nervoso se dar bem com um homem de temperamento nervoso, também é impossível um homem de temperamento nervoso se relacionar junto com uma mulher de fogo. Portanto, a questão dos temperamentos é muito importante.
Não é necessário apenas que haja uma correlação com os diferentes centros da máquina orgânica, em intelecto, emoção, movimento, instinto e sexo, mas também que haja temperamentos relacionados. Só assim, havendo temperamentos semelhantes e perfeita interrelação entre os diversos centros da máquina, pode haver uma autêntica afinidade, que daria a felicidade. Mas devemos pensar no sexo não apenas como uma questão fisiológica. Deve-se saber que no sexo há energia. Afinal, Einstein disse: energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, e igual a mc2, ponto. Ele também disse: em energia se transforma em massa, massa se transforma em energia. É possível transformar massa em energia? Claro que sim. Você vê um poço de água na estrada, que a água evapora devido ao calor do sol. Finalmente vira nuvem, raio, trovão, todas as águas dos mares, dos rios, se transformam em nuvens e por fim raios e trovões, ou seja, energia. Sabe-se hoje na medicina que apenas uma parte mínima do nosso cérebro está funcionando, está exercendo suas funções. Inquestionavelmente, temos muitas áreas, partes inativas do cérebro. Se com um pouco de cérebro conseguimos criar foguetes atômicos que viajam até a Lua, conseguimos criar bombas atômicas como as que destruíram Hiroshima e Nagasaki, conseguimos aviões supersônicos que viajam a uma velocidade extraordinária, e se regenerados, se colocarmos essas partes do cérebro em atividade, se toda a massa cerebral funcionar, podemos transformar este mundo, mudá-lo, torná-lo maravilhoso. Mas você tem que regenerá-lo. Os grandes músicos de outrora, um Beethoven, um Chopin ou um Liszt, eram homens que tinham um cérebro seminizado, homens que dotavam ao seu cérebro capacidades extraordinárias, que utilizavam a maior percentagem de áreas cerebrais. Porém, hoje as coisas são diferentes, o cérebro humano degenerou demais e não percebemos. Se estivermos no meio de uma festa alegre, se estivermos de acordo com a última moda, se estivermos em pleno rock and roll e de repente alguém retirar o disco e colocar a Nona Sinfonia de Beethoven, como você se sentiria? Tem certeza que continuariam com a pachanga? O que você faria? Talvez eles não fossem insultar o dono da casa, obviamente não, mas eles se aposentariam com muita decência, certo? Quando o cérebro não estava tão degenerado como agora, as coisas eram diferentes, dançavam-se uma valsa pura ao ritmo da música clássica, a meio da refeição os músicos faziam vibrar as deliciosas sinfonias. Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt estavam na moda. Se agora eles saírem a todo vapor com músicas assim, simplesmente nos despedimos e adeus. Por quê? Porque a gente fica entediado. E por que estamos entediados? Sejamos analíticos, estamos aqui para analisar. Simplesmente porque o cérebro está degenerado, há certas áreas que não conseguem mais apreciar uma boa música. E por que o cérebro degenerou? Ele degenerou simplesmente porque nós, por vários séculos, extraímos a entidade do sêmen de nosso organismo. Nós não o extraímos apenas para dar vida a outras criaturas, não, nós o extraímos porque gostamos, porque é um grande prazer, isso é tudo. Com isso nos entregamos à luxúria, em camas de prazer curtindo muito, mas o Paganini tem sido o cérebro, ou seja, foi ele quem teve que pagar o prato. Agora acontece que muitas áreas não estão funcionando. Nosso mundo não é apenas tridimensional como acreditam os ignorantes iluminados, em nosso mundo existe uma quarta vertical. Mais ainda, podemos afirmar com grande ênfase que existe uma quinta vertical, uma sexta e uma sétima. Assim, nunca vimos nosso mundo como ele realmente é, e não o vimos porque nossos 5 sentidos estão degenerados, nossa glândula pineal está atrofiada. Assim, existem em nós outros sentidos que são de perfeição, mas que são degenerados. Se conseguirmos regenerá-los, poderemos perceber o mundo como ele é, com suas 7 dimensões. No mundo existem muitas ideologias, no mundo existem muitas crenças e cada um é livre de acreditar no que quiser, mas a única força que tem autoridade para nos transformar foi aquela que nos criou, aquela que nos colocou à mesa da existência. Refiro-me enfaticamente à força sexual. Aprender a manejar essa maravilhosa energia do sexo significa ser senhor da criação. Quando o esperma sagrado se transforma em energia, ocorrem extraordinárias mudanças psicossomáticas. Sabemos bem o que são esses vasos hormonais de nossas gonadas, como funcionam, como os hormônios passam de vaso em vaso, como finalmente chegam à próstata ao longo dos cordões. Bem sabemos o quanto a próstata é valiosa, é ali que acontecem as maiores transformações da entidade do sêmen. E os hormônios, finalmente, entram na corrente sanguínea. A palavra hormônio vem de uma raiz grega que significa desejo de ser, força de ser.
Os hormônios foram estudados por nossos homens de ciência, eles são maravilhosos. Os hormônios sexuais, por exemplo, entrando na corrente sanguínea, fazem maravilhas. Quando todas as glândulas endócrinas, seja a tireoide, seja a paratireoide, sejam os rins adicionais ou o timo, etc., estimulam-nas, fazem delas pequenos microlaboratórios que produzem mais hormonas, e estas hormonas, como todas as glândulas em geral, enriquecem a corrente sanguínea de uma forma extraordinária. Então as doenças desaparecem, as doenças desaparecem. Infelizmente hoje, o esperma que é preparado pelas gonadas e depois sobe para a próstata, infelizmente é desperdiçado e nem se deixa decompor nas famosas zoospermas em hormônios, quando já é expelido do organismo, quando é jogado. Muitas vezes a entidade do sêmen nem consegue ascender dentro dos testículos até a próstata, quando já está eliminada. Quanto aos masturbadores, vocês sabem bem qual é o vício da masturbação. Quando alguém se masturba, está cometendo um crime contra a natureza. Depois que a entidade do sêmen já ejaculou, um certo movimento peristáltico permanece no falo, e qualquer homem sabe disso. Durante a masturbação, a única coisa que o falo recolhe com o movimento peristáltico é o ar frio que vai para o cérebro, exaurindo assim muitas faculdades cerebrais. Inúmeros sujeitos foram para o asilo pelo abominável vício da masturbação. Um cérebro cheio de ar é um cérebro 100% estúpido. Portanto, condenamos esse vício 100%. O psicossomático está intimamente relacionado com o sexual. Uma suprassexualidade implica de fato algo de suprassexual dentro do psíquico-somático. É por isso que eu diria a você com total clareza que os suprassexuais foram, por exemplo, em Hermes Trismegistus, ou Quetzalcoatl, ou Buda, ou o grande Kabir Jesus. Aqueles eram os suprassexuais, e o suprassexual é o super-homem de Nietzsche. Assim, de um ponto de vista revolucionário, podemos nos tornar verdadeiros homens-deus se quisermos. Bastaria regenerarmos as áreas do cérebro, que puséssemos mãos à obra e assim faríamos um mundo melhor. Com a morte se morre por toda a eternidade. Samael Aun Weor, filósofo, antropólogo, esoterista e psicólogo contemporâneo, que, em paralelo com quase 50 obras escritas ao longo de sua extensa obra docente, como figura máxima do movimento gnóstico internacional, deixou testemunho do caráter revolucionário de seu ensinamento em inúmeras conferências e cursos ali ministrados onde sua presença era almejada por aqueles ansiosos por fugir para a luz. O mestre era a luz no caminho. Samael Aun Weor continua sendo a tocha que deve iluminar o caminho da revolução da consciência rumo a uma nova idade de ouro. Nada nem ninguém poderá deter a marcha triunfante da ensinança gnóstica em direção a todas as pessoas que desejam beber nas fontes originais do conhecimento universal. Matemático na pesquisa e rigoroso na expressão, este é o nosso VM Samael Aun Weor, o avatar da era de Aquário. Digo o que experimentei. Se os tolos não acreditam, não importa, se eles rirem, eu também não me importo. Cumpro ajudar a humanidade independente se acredita, se não acredita, se não ri, se duvida. Aí estão eles, a única coisa que tenho a dizer é o que sou quando sou questionado e ensino a doutrina, que é por ordem do Pai, do meu Pai que está em segredo. Temos prova inequívoca de tudo isso nos 9 capítulos que compõem este compêndio de tantas conferências sobre a didática do autoconhecimento, e que supõe uma maravilhosa cátedra de sabedoria para quem deseja dedicar-se inteiramente ao trabalho com o primeiro fator da revolução da consciência e negar-se de momento a momento. Este é Samael Aun Weor, o super-homem do século XX.